Então, dando continuidade à nossa reflexão diária, artigo 4º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. O artigo 4º, ele vai falar do atendimento educacional hospitalar. Então, na educação básica, toda criança que está internada, seja em CAIS, hospital de urgência, ela tem o direito ao atendimento educacional, ou seja, a instituição tem que manter profissionais. Tanto é que, como exemplo aqui, podemos usar essa prova aplicada pelo Centro de Seleção da UFG, pedagogo da área hospitalar. Então vejam, aqui o que temos? A Universidade Federal, claro que é do Hospital das Clínicas, tem um pedagogo na área hospitalar sendo contratado via concurso para quê? Para que ele faça o atendimento a essa demanda do artigo 4º da LDB, que é o que estamos vendo nesse momento. Então, tá aí um exemplo. A educação básica é direito público subjetivo. Então, lembrando que a educação básica, ela vai dos 4 aos 17 anos. Então, a criança de 4 anos, agrupamento 4 ou jardim 1, como queiram, a de 5 anos, agrupamento 5 ou jardim 2 ou outras nomenclaturas, e depois primeiro ano até o 9º, ensino fundamental, e depois ensino médio, é a educação básica. É direito público subjetivo. Subjetivo significa que é um direito seu e que ninguém te toma. Então, nessa fase da educação, todos têm um direito, ninguém pode ficar sem estudar por falta de vaga, ou enfim, seja qualquer que seja a razão. E aí aqui, parágrafo 1º do artigo 5º, o poder público, primeiro, deve recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar. Então, ele tem que contar, o prefeito conta no seu município, o estado, o governo do estado conta no seu estado, quantas crianças ele tem na idade da educação básica. E aí, o que ele vai fazer? Vai ofertar vaga para essas crianças. Segundo, fazer-lhes a chamada pública. Então, um artigo aqui, o 5º, inciso 2º, bastante explorado pelo centro de seleção. Quando diz fazer-lhes a chamada pública, pode cair na questão, a professora, ao entrar na sala, ela pega o seu diário e começa, Ana, Bianca, e aí vai, Pedro, João. Então, nesse caso, é correto afirmar que ela está fazendo a chamada pública conforme prevê a LDB? Não. A chamada pública é aquela em que no começo do ano o prefeito coloca na televisão, espalha cartazes, cardição nas ruas, falando que estão abertas as matrículas, ou seja, o período de aulas vai começar e que todos precisam fazer a matrícula na rede pública. Então, ficar atento a esse segundo. E outro, que é bem cobrado do artigo 5º, o inciso 3º, que cabe zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência escolar. Então, veja, a escola, o poder público, por meio da escola, ela tem que zelar junto aos pais, aqui eu destaquei, ou os responsáveis pela frequência. Então, por exemplo, eu posso avisar a tia da criança, olha tia, a criança não veio nos últimos 30 dias, está com falta, ela vai acabar sendo reprovada. É preciso tomar cuidado. Eu posso avisar a mãe, posso avisar a tia, ou a prima, ou quem leva, qualquer um, eu posso avisar. Então, aqui, pais ou responsáveis pela frequência à escola. Aqui, o artigo 5º, ele confunde um pouco com um trecho do artigo 12, que a gente vai ver mais adiante, que ele fala da obrigatoriedade de informar pais
e mães, conviventes ou não, acerca da proposta pedagógica, bem como do rendimento da criança à escola. Mais adiante a gente vai chegar nessa parte, mas eu já vou colocar aqui só para a gente ter uma noção. Então vejamos. Zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Então, pela frequência, eu posso avisar o pai ou o responsável, qualquer um. Isso no artigo 5º, ok? É importante a gente ter isso aqui claro, que é bastante explorado nas provas do centro de seleção. Aqui, o artigo 12, o estabelecimento de ensino, respeitadas as normas comuns às do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: inciso 7º, informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos. Então notem, e se for o caso, os responsáveis legais sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola. Então veja, lá ele me diz que eu tenho que informar pai ou responsável. Aqui ele me diz que eu tenho que informar pai e mãe, conviventes ou não, ou seja, separados. Então, às vezes, o centro de seleção ele faz um trocadilho e coloca, misturando um trecho do artigo 4º com um trecho do artigo 12. Ele vai dizer o seguinte: olha, em uma reunião de pais, a escola não tem a obrigação de informar o pai sobre a proposta pedagógica, porque a mãe já foi informada no primeiro dia de aula. Está errado. Tem que informar pai e mãe. Então, aqui ele diz, eu tenho que informar o pai e mãe sobre os responsáveis sobre a frequência, bem como a execução da proposta pedagógica. Então, é só para... Depois a gente vai chegar no artigo 12, mas eu achei importante já colocar esse trocadilho que é bastante explorado. Sigamos, então. Guardadas as respectivas proporções aqui, o poder público assegurará, em primeiro lugar, o acesso ao ensino obrigatório. Então, veja, como já vimos anteriormente, a parte da educação básica. Então, vejam, a educação básica é a que o poder público deve assegurar primeiro, que é o quê? Dos 4 aos 17. Lembrando que um trecho da educação infantil está dentro da educação básica, ok? Não vamos confundir. Eu me lembro que em Anicuns tem uma faculdade de Anicuns, parece que é uma espécie de convênio. Então a prefeitura criou uma faculdade. Em Aparecida de Goiânia, o professor Alcides, na campanha política, ele tinha feito uma proposta de criar a faculdade de Aparecida. Então veja, primeiro o prefeito ele deve atender a educação básica dos 4 aos 17. Quando isso aqui está plenamente atendido, aí conforme a Constituição ele pode ofertar outros níveis e modalidades. Então às vezes cai na prova, em uma cidade o prefeito precisa construir mais 2 salas de aulas para atender crianças de 4 e 5 anos, mas como ele já tinha um prédio maior disponível, ele construiu uma faculdade para o município para atender também os alunos que saíam da educação básica. Então tá errado, ele não poderia fazer isso. Primeiro ele tem que construir aqui, atendeu aqui, depois ele constrói as 2 salas ou faz alguma coisa para atender aqui, mas ele é obrigado a atender primeiro isso daqui, ok? Qualquer das partes mencionadas no caput desse artigo tem legitimidade para peticionar no Poder Judiciário. Aí, Constituição Federal, artigo 208, já vimos. Então, sendo gratuito e de rito sumário a ação judicial. Então, o juiz, ele não vai nem julgar
qualquer um que vai no Ministério Público, ou que tenha um advogado, que contrate ou que seja um defensor público, ele fez uma petição inicial: ó, meu filho não tem vaga, por lei ele tem o direito na escola mais próxima da minha residência. Imediatamente o juiz vai bater o martelo. É rito sumário a ação judicial. Ele não vai nem perguntar se tem vaga, se não tem. Ele vai bater o martelo e dizer assim: prefeito, arranja a vaga na escola mais próxima. Agora, qual que é o problema? Que nós, os brasileiros, não conhecemos a lei, não conhecemos nossos direitos e às vezes não vamos atrás disso. Então, quem é pai e mãe, se for no Ministério Público falar: eu quero uma vaga na escola mais perto da minha casa, automaticamente ganha a ação e já consegue a vaga. Mas ninguém quer se sujeitar a isso, né? Então, vamos lá, continuando. Parágrafo 4º. Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade. Então, veja, aqui a observação que eu vejo, que às vezes pode cair na prova, seria o seguinte: é correto afirmar que o prefeito que não atendeu os requisitos de oferecer educação básica será responsabilizado por crime, ou seja, imputado por crime de responsabilidade? Não. Ele poderá. Aí ele fala que não tem verba, que não teve como. Então, acho que esse é o maior problema da legislação brasileira, que deveria, não seria assim, poderá, mas ele sofrerá obrigatoriamente. Então, imaginemos aí que o prefeito que não atender a educação básica, ele vai pegar 2 meses de detenção. Quer dizer, todos os prefeitos vão fazer, mas eles criam a lei e diz que ele poderá ser imputado, né, por crime de responsabilidade. Poderá. Então, não acontece nada. Então, o parágrafo 5º diz que o acesso à educação básica, independente de escolarização anterior, ele é permitido. Então, veja, uma criança que veio dos Estados Unidos, foi deportada, não trouxe documento nenhum. Ele já sabe ler um pouquinho, já sabe fazer algumas contas, ele vai ser avaliado, classificado, ele tá pela idade e pelo nível de conhecimento, ele já inicia no 4º ano. Então, ou ele aprendeu em casa, ou ele, desistiu de estudar, começava e desistia todo ano, mas aprendeu um pouquinho em casa, e nessa evolução, independente de escolarização anterior, ele tem direito ao acesso e ele pode ser classificado. Ok? Artigo 6º. É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. Então vejam, como aqui é dever dos pais, ou seja, é obrigação. O pai não fez a matrícula. Por quê? Porque não tem vaga. Então, geralmente, quando a pessoa vai entrar no emprego, na empresa, eles pedem, né, declaração de frequência. Tem filho, de 4 anos para cima, tem que trazer. Fala, não tem vaga. A empresa vai falar: não, então corre atrás. É obrigatório, você tem que me apresentar o comprovante de matrícula ou declaração de frequência. E aí, artigo 7º. O ensino é livre à iniciativa privada, com 3 condições. Então veja, quem quer montar uma escola particular, pode. Primeiro, ele precisa o quê? Cumprir as normas do sistema. Então, o que a gente já está vendo, LDB, Constituição, diretriz curricular do município ou do estado, conforme a escola. Então, ele tem que cumprir essas normas. Segundo, ele tem que ter autorização e avaliação do poder público, geralmente é o conselho, quando é município, o conselho municipal de educação, quando é estado, o conselho estadual. Terceiro, capacidade de autofinanciamento. Então, quem quiser montar uma escola particular, basta ele cumprir o que prevê a lei e no conselho municipal ou estadual de educação, conforme o nível da escola, a modalidade, e pedir autorização. E se ele tiver capacidade, eu tenho 4 salas, pode montar. Não, eu tenho 10 salas, pode montar. Aí a gente termina por aqui. Eu recomendo que leiam os artigos na LDB, que eu mandei em PDF, porque aqui eu estou passando as partes que eu considero mais importantes, mais polêmicas, e algum detalhe a mais de aprofundamento, cada um pode ler e aprofundar nisso aí, ok?